Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Trouxe a Mônica aqui de novo hoje, porque hoje a gente vai falar um assunto bem interessante, bem delicado. Sexo. Eu pedi para ela gravar esse vídeo comigo porque uma irmã fez uma pergunta numa live bem interessante, né? Ela dizia assim, não é que eu seja preconceituosa, mas por que o mundo se tornou gay? Né? Aí, a gente analisando a pergunta dela, a gente resolveu fazer esse vídeo a respeito de sexo. O sexo na espiritualidade, ele não tem absolutamente nada a ver com um pênis, uma vagina, ou seja o que for. Tá? O sexo na espiritualidade é uma troca de energias. Né? Um parceiro dá energia para o outro parceiro e vice-versa. Há um equilíbrio energético entre esse casal. Então, eu já gravei um vídeo a respeito de sexo na espiritualidade para vocês prestarem bem atenção quem são seus parceiros, porque às vezes a pessoa pode aparentar ser uma ovelhinha, mas no final é um lobo, né? Então, você está trocando energias com quem? Que tipo de energia você está trocando? Porque hoje é muito comum as pessoas se conhecerem na primeira noite e já acabarem dormindo juntos, né? Quem é aquela pessoa que você está dormindo junto? Então, por isso eu fiz aquele vídeo para alertar vocês, para tomarem um pouco de cuidado, até amor próprio isso. Conhecer a pessoa melhor antes de dar um passo maior. Porque é uma troca energética entre os dois. Hoje a gente vai falar da parte mais psicológica desse assunto. A gente vai falar sobre sexualidade, sobre alguns padrões que as pessoas adquirem, de dependências até de sexualidade, né? Vamos lá. Moniquinha, manda bala. Então, primeiro, eu queria olhar de outro ponto de vista essa pergunta, né? Que essa pessoa falou, que é uma pergunta interessante, que a gente pode refletir assim. Isso que o Guga falou, acho que é perfeito, né? Mas eu queria trazer um outro ponto, que é assim, o planeta está ficando meio gay, né? Se a gente pensar que a gente viveu anos e anos de um patriarcado, né? E aí, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de uma construção que também é histórica, né? Que também faz parte do processo evolutivo do planeta Terra. Perfeito. Né? Então, no planeta Terra hoje, a gente está um pouquinho mais gay. Isso, quando eu estou falando disso, é o feminino e o masculino, né? As mulheres também estão, e aí feminino e masculino dentro e fora, e também homem e mulher, né? A gente está ficando mais gay, significa que a gente está começando a caminhar, sem, obviamente, a conotação moralista e preconceituosa disso, mas é como se a gente estivesse começando a caminhar para um aspecto mais feminino, onde a gente está se permitindo sair desse patriarcado, dessa dominância do masculino, para a gente começar a curar esse masculino e esse feminino dentro da gente e fora da gente adoecido. Né? Porque, como a gente já falou em outras situações, essa dominação do patriarcado, ele tem até causado todas essas destruições no planeta, né? Que a gente tem um movimento muito mais yang, muito mais de conquista, ganho, dominação, boa, do que o aspecto feminino disso, que é aguardar o tempo das coisas acontecerem, que esperar, por exemplo, o que é um agrotóxico? Ele é uma espécie de dominação, porque você bota aquilo para crescer rápido, para você colher rápido, para não estragar nada. Para matar quer dizer, as pragas. As pragas, então é uma dominação. Quer dizer, hoje a gente já está começando a pensar outras formas de plantio, né? Trazendo também tecnologias antigas de plantio, como a agrofloresta e tal, que são formas de olhar a terra mais feminina. Então, esse aspecto se a gente está, em termos planetários, né, caminhando para um olhar mais feminino do mundo e da realidade, isso também é muito interessante, né? É importante a gente ressaltar que o patriarcado não funcionou. Isso. O matriarcado também não vai funcionar. É necessário o equilíbrio entre os dois. Isso. Tem que haver o masculino, o feminino, a luz, as sombras. Tem que haver o equilíbrio. Isso é muito importante. E as mulheres estão descobrindo
a força masculina dentro delas, porque muitas das mulheres hoje são chefes de família. São elas que sustentam tudo, às vezes inclusive até o próprio marido, que está numa situação ruim. Sim. E os homens estão descobrindo um lado feminino dentro deles. Então, eu acho que isso está sendo reforçado, ampliado, equalizado, até mesmo para nós encontrarmos o nosso próprio equilíbrio dentro dessa tempestade que está acontecendo. As mulheres estão sendo muito exigidas, porque elas precisam se apropriar desse lado masculino, e até hoje em dia a gente está com muitas... hoje em dia eu percebo na clínica, assim, né, como as mulheres estão masculinas, e como que a gente também poder encontrar o que é o feminino também, né, esse arquétipo do feminino. E quando a gente pensa nisso, no feminino e no masculino dentro da gente, a gente entende que o relacionamento amoroso, não importa se eu sou homem ou se eu sou mulher, o que está sendo trabalhado ali é o feminino e o masculino dentro de cada um. E até uma coisa que a gente estava pensando, né, que a gente tinha um conceito romântico de amor, que era de relacionamento, que era o que? Você é minha metade da laranja, né? Todos os filmes românticos que a gente é bombardeado, isso aí, ele é também produto dessa cultura, né? Que quer, de alguma forma, que a gente se sinta pela metade, né? Que a gente se sinta separado da natureza, que a gente se sinta separado da força maior. Então, o que está acontecendo hoje, né? A gente começa a olhar para essa questão do feminino e do masculino, do relacionamento, já não como a metade da laranja, né? Como esse amor romântico, esse parceiro que eu vou encontrar e tal, vai me completar, né, para a vida toda. Não. Hoje a gente trabalha na dimensão do aprendizado, né? Do que eu preciso aprender no relacionamento com essa pessoa, o que essa pessoa fala de mim. Então, quando ele falou no início, poxa, hoje em dia a gente vai, transa com uma pessoa, daqui a pouco a gente transa com outra. Qual é a questão disso? É que isso a gente precisa olhar dentro da gente, né? O que é que está me fazendo precisar viver várias experiências, né? E como essas várias experiências estão acrescentando para que eu me entenda como uma pessoa inteira e não como uma pessoa fracionada. Né? Então é certo separar? É certo ficar casado? Não. O que a gente tem que buscar é o que traz esse sentimento de inteireza pra gente. Porque se eu tô inteiro, eu posso me relacionar com outra pessoa que também tá inteira e a gente vai ser um inteiro. Porque a ideia não é do uno, né? Todos nós somos uns. Eu já vi o Guga falar isso em vários vídeos. Então, assim, é importante quando eu me curo, que o outro se cura. Mas a gente tem que entender que a gente é vários inteiros para formar um inteiro. Então não é assim pedacinhos de um inteiro, não. Eu sou um inteiro, ele é um inteiro e a gente forma um inteiro, né? São engrenagens que se encaixam para uma mesma coisa. Para um inteiro. Mas são engrenagens que tem que estar inteiras. Isso, né? Inteiras, então não é exatamente um quebra-cabeça. Né? Talvez seja uma visão que a gente ainda não está conseguindo construir uma imagem dela. Mas a gente já sabe dessas coisas. A gente já sabe que o feminino e o masculino tem que estar em diálogo dentro da gente para que a gente consiga se relacionar com o feminino e o masculino do outro também. E aí, aquilo, né, que a gente trabalhou lá nas sombras, eu poder identificar o que é aquilo que o outro me incomoda, o que está em mim daquilo. Aí todos os outros vídeos, né? A gente vai acabar acessando nossa criança interior, porque isso tudo é a busca desse inteiro. Se conhecer. Eu tenho notado muito na parte espiritual. As pessoas me procuram e falam assim: eu já fiz apometria, já fiz mesa radiônica, já joguei búzio, já joguei carta com a cigana, já fui ao centro de candomblé, ao centro de umbanda, ao centro kardecista, ao centro budista, e continuo perdida. A mesma coisa acontece na parte sexual. Eu tive um namorado, tive outro namorado, aí eu quis experimentar uma namorada, aí fui para uma namorada, tive uma segunda namorada e continuo perdido. E eu tento explicar isso para elas, que isso tudo são aprendizados, isso tudo está trazendo algum tipo de aprendizado para vocês. Isso tudo está mostrando para vocês quem realmente vocês são. Porque a partir dessas experiências, vocês vão bater o martelo,
aqui dentro de vocês, o que eu quero, o que eu não quero. O que serve para mim e o que não serve para mim. E tem um aspecto interessante, né? Da gente trabalhar também, dentro até do livro, né? Dos relacionamentos que a gente está trabalhando, é a ideia do sexo, né? Do eros e do amor. Né? O eros seria o erótico. Então, a gente precisa, de alguma forma, desse erótico, porque o sexo só pelo sexo, a gente vai cair num lugar assim, me satisfaz, né? Tipo uma necessidade comida, fisiológica. um arroz com feijão. Comi aquilo ali, tá bom, não quero mais. Ok. Né? Isso é um sexo. O outro sexo, quando já vem com o eros, que seria esse erotismo, você já se sente apaixonado por aquela pessoa. Algo ali existe entre você e aquela pessoa. Né? Alguma coisa diante de um mundo de pessoas fez você se conectar com aquela pessoa. Só que o nosso grande desafio é a gente conseguir fazer essa ponte para o amor. Esse é o grande desafio de hoje. Por quê? Pensando também de novo na história da sexualidade, antigamente a gente casava, tinha aqueles casamentos e você tinha razões morais para manter o casamento. Né? Ficava anos infeliz com aquela pessoa, só que você praticamente era um estranho para você. Então a gente, volto a dizer, né? A gente teve uma conquista com a aceitação do divórcio. Então hoje a gente não tem mais necessidade, quer dizer, quando a gente tá bem, né? A gente não tem necessidade de ficar com outra pessoa se não for por amor, né? Então a gente começou a buscar mais esse lugar, porque hoje as mulheres estão com mais independência financeira, né? Podem usar vários recursos para cuidar da dependência emocional, porque muitas vezes as pessoas falam, quero ficar com aquela pessoa porque eu não quero ficar velho sozinho, né? Ou por questões emocionais mesmo, né? Eu tenho dinheiro e tal, mas, cara, eu não consigo ficar sozinha, tenho medo. E assim vai. E aí, obviamente, que você tem hoje ferramentas para curar isso, para que você possa estar ficando com alguém por uma escolha diária, né? Uma escolha daquilo que eu aprendo com aquela pessoa e daquilo que eu estou construindo com aquela pessoa. Sem ser, né, dentro de uma idealização, mas entendendo o meu feminino e o masculino, minha luz e minha sombra, e podendo olhar isso no outro, né? Na medida que eu me curo, eu me responsabilizo por mim e não preciso mais culpar o outro pelas minhas dores. Então, vamos dizer assim, isso aí é um relacionamento que a gente chama de maduro, né? Adulto, que ele exige que a gente percorra todo esse caminho. E, às vezes, para algumas pessoas, pode ser vivendo 30 anos num casamento, mas se você tem essa consciência, você não vai estar com a mesma pessoa, você vai estar sempre buscando esse eros, que um dos ingredientes do eros é a gente ter certeza que eu nunca vou conhecer o outro inteiramente. Porque se eu não me conheço inteiramente, se eu faço parte de uma coisa muito maior, como que eu vou achar que eu conheço o outro tudo do outro? Né? Mas às vezes, de fato, você vai... pode chegar num momento que, né, que pra gente não cair no idealismo de então ter que ficar com aquela pessoa pro resto da vida, não. Chega um momento que pode ser que você encontre uma barreira naquela relação que determina o fim daquela relação. E aí tudo bem, ok, como duas pessoas maduras, isso pode fechar esse ciclo e aí você volta a esse processo de busca, né, de você mesmo. Porque esse é o lance, né? Todo relacionamento é uma busca de você mesmo. Quer falar alguma coisa? Não, já tá indo bem. Então, se a gente entende isso tudo aí, né? A gente vai chegar também... então, se a gente tem o sexo, eros. Pô, me apaixonei por aquela pessoa, tal. E aí você começa a viver com aquela pessoa, você começa a descobrir várias coisas de você. E aí você vai construindo esse lugar de amor com aquela pessoa. O que muitas vezes acontece hoje em dia nos casamentos? Você vira amigo, né? E aí mata também o eros. Então você começa a construir uma pessoa e não consegue. Então isso é um grande dilema dos casamentos hoje. Pô, eu sou apaixonada por aquela pessoa, eu caso. Porra, aí acaba, né? Você entra ali num lugar que você já não tem mais eros. Você tem carinho, você tem respeito, você tem amizade, mas esse eros se perde, né? Então, assim, na verdade, se perde por quê? Porque em algum lugar você parou de se desafiar ali, né? Você também se acomodou, ela é assim, ou ele é assim, e aí eu
não olho o que é isso dentro de mim. Isso que incomoda no outro dentro de mim. Porque na medida que eu vou me transformando, o outro também se transforma. Né? E aí você vai podendo atualizar esse eros, né? Olhar para se permitir viver esse eros. Por quê? A gente, aí é outro aspecto do patriarcado, que a gente não se permite viver o prazer. Outro aspecto também importantíssimo do feminino, e aí do corpo mesmo, né? Que por que é tão transgressor, por que se fala tanto de bruxa, de tudo isso? Isso foi muito aí, eu ia falar, isso é muito ligado às religiões. Né? Mas por quê? Porque o corpo feminino, assim como a homossexualidade, o que tem em comum? Sexo por prazer. O corpo feminino é um corpo que tem um órgão só para prazer. E a homossexualidade, seja ela, né, todas as composições que existem, por que eu estou falando isso? Porque um dos grandes pontos, né, da sexualidade no cristianismo é o quê? Reprodução. Todo sexo que não é para reprodução era condenado. Então, como é que a mulher vai ter um negócio ali que vai dar só prazer? Como é que aquele casal ali vai ter relacionamento só por prazer? Então, isso são onde as mulheres e a homossexualidade, né, volto a dizer, todas as composições incomodam as pessoas. Porque significa que está dizendo para as pessoas assim, você vai se relacionar só pelo prazer. E o prazer, não sei se vocês já viram um livro infantil, um desenho animado infantil, que é dos Monstros S.A., eu conheço, mas não vi. Então, a história é a seguinte, os monstros assustam as crianças gritam, choram, e isso dá energia para eles. Até que no decorrer do desenho, eles descobrem que quando a criança dá gargalhada, a energia triplica. Fico até arrepiada. Esse é o prazer. Quando a gente descobre o prazer, a alegria de viver, a gente percebe que a gente fica muito potente. A nossa vibração se eleva. Então, o que foi sutilmente construído? Vocês são faltosos, vocês são separados, vocês não têm essa potência do da inteireza, né, da alegria. Então, tudo que levava a esse lugar ficou comprometido. E o sexo, o orgasmo, ele é uma potência maravilhosa de vida. Por isso que é a coisa mais bombardeada na nossa sociedade. Antigas sociedades secretas, a sociedade celta, as bruxas Wicca, elas tinham algumas cerimônias que elas alcançavam o divino através do sexo, do orgasmo. Isso. O Tantra, né? O Tantra, ele é uma experiência de encontro dessas energias, né? De você poder tá aí potencializando a própria Kundalini, né? Então, assim, tem várias várias culturas tal que sabiam disso, né? Só que elas foram devidamente caladas, porque para a entrada desse capitalismo, para a entrada desse patriarcado, precisava ter um controle dos corpos. E aí a gente também pode pensar na questão do 3D, né? Porque se a gente também não vivesse essa separatividade, para que ia existir uma 3D? Então faz parte do processo evolutivo do planeta, né, do universo, a gente ter essa 3D. Claro. Né? Então, como ele fala sempre, um grupo de pessoas vai continuar vivendo a 3D, porque faz parte do processo, né? Se a gente entende como uma escola, não adianta não existir mais a 5ª série, né? Mas a 5ª série só vai existir para quem precisa estar na 3ª série, né? Então, quem já passou de ano vai lá para a 4ª, para a 5ª, porque são outros aprendizados, mas não quer dizer que o aprendizado da 3ª dimensão não seja fundamental para dar esse corpo. Então, quando a gente entende a história da sexualidade, a gente percebe que os ganhos vieram devagarzinho. Então, hoje a nossa sociedade, de certa forma, deu uma escrachada, né? O pessoal anda quase pelado, amor livre, enfim, uma série de experimentações sexuais, porque faz parte, né, de sair daquele lugar do sexo para entender essa dinâmica do eros para a gente chegar no amor, que é justamente essa inteireza dentro da gente. Então, a gente ainda fica assim, ó, sexo eros,
vai quase no amor, volta pro sexo. Eros, se acomoda no Eros. Muitas pessoas, né, se apaixonam pelo Eros, vira um vício se apaixonar. Então, se eu não estou me sentindo apaixonado, eu tenho que acabar. Né? E aí entra no mesmo lugar de todos os outros vícios, que é essa e aí é uma sensação, como qualquer vício, quando eu estou com o meu vazio e eu uso aquela droga, eu me sinto inteiro. Eu também já escutei muito. No início era tão bom, agora passou um ano, esfriou. Exatamente. Que aí eu caio no meu vazio, no meu buraco. Por quê? Esfriou a relação? Porque eu ainda acho, né, quando eu tenho essa fala aí, é porque eu acho que é o outro que vai trazer esse preenchimento em mim. Aí eu vou cobrar que o outro esteja o tempo inteiro fazendo alguma coisa muito legal para me deixar apaixonado. Olha que egóico, né? Então, quando eu aceito e entendo que o outro tem o caminho dele, eu tenho o meu, e que aí eu tenho que investigar dentro de mim para onde é que foi o meu Eros, né? Existe uma possibilidade, quer dizer, precisa existir um desejo, que também a gente não entende muito bem qual é, de me manter com aquela pessoa. Aí são os mistérios, né? Aí são os mistérios. Tem uns mistérios que me fazem falar, eu quero ultrapassar, né, esses processos com essa pessoa. Porque às vezes teve uma vida junto lá atrás, tem algum aprendizado a fazer junto, alguma coisa. Às vezes as crianças interiores se complementam, né? Às vezes, enfim... Às vezes pode ser uma escolha espiritual ou mental, né? Eu quero poder vivenciar isso aqui por um aprendizado meu. Enfim, aí tem várias coisas, ou simplesmente falta de conhecimento mesmo. Ou falta de conhecer, mas aí você vai estar entrando nesse Eros acomodado, né? Eros acomodado, exatamente o que você estava falando. Mas a gente, é isso aí. Mas quando a gente quer sair do Eros acomodado e quer buscar esse Eros vibrante, vivo dentro da gente, a gente tem que estar olhando mais para a gente do que para o outro. Se o tesão acabou, por exemplo, eu preciso olhar para mim, né? Por quê? Porque se eu olho para mim e percebo o que é meu, eu também posso perceber o que é do outro, e aí eu posso escolher. É aí que chega a hora que a gente fecha o ciclo de aprendizado. Por isso que a possibilidade da separação, ela é interessante, mas ela não pode ser... A gente tem que estar... Aí é a gente com a gente mesmo, né? Perceber se eu estou me separando, porque eu de fato, né, aprendi o que tinha que aprender, vivenciei tudo, agradeço aquela pessoa, ou se é um vício meu, ou se é um medo de encarar dentro de mim o buraco que aquela pessoa está me lançando. Porque às vezes o outro... né, ama o trabalho, ama a vida, não sei o quê, e deixa a gente num vazio. Aí a gente, mas não me dá mais atenção, mas não quer mais estar comigo. Mas às vezes isso é um probleminha seu, não da pessoa. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com tudo isso. Tá sempre com essa seta pra gente, né? E parte da sexualidade. E entrar nela. O que a gente pode falar agora? O sexo, né? Propriamente dito. O sexo propriamente dito. O que a gente pode entender do sexo? O que eu penso assim, né? Espiritualmente eu já ensinei para eles. É uma troca de energia, tá? Troca energia com o outro. Melhora a nossa circulação, melhora a nossa pele. O corpo físico é ótimo, tudo. Aumenta a nossa energia, é maravilhoso. Agora, onde eu acho que pega, né, o sexo é na questão emocional. Por quê? Porque assim, quando a gente fala lá da criança interior, né, por que o relacionamento amoroso a gente diz que é uma universidade? Por quê? Né? A gente vai cair na nossa criança interior. Por quê? Porque o sexo é uma coisa que por mais que a gente hoje tenha banalizado o sexo, ele ainda é um lugar de muita intimidade. Eu posso transar com uma pessoa hoje e amanhã olhar para ela e não falar mais com ela, mas rolou uma intimidade ali, né? Rola uma intimidade que você não tem com ninguém. Mesmo que tenha sido uma atração fatal por uma noite, rolou esse Eros intenso. Então, isso aí, esse Eros leva a gente para esse lugar em que quando a gente sabe, por mais que a gente queira se esconder no sexo, a coisa fica muito a céu aberto. A gente se revela muito no ato sexual. Mesmo que não consegui gozar, ou gozei, não gozei, ou gostei, não gostei, não importa. É uma exposição. Até o fato de você estar pelado com outra pessoa. Porque na nossa cultura isso não é comum, né? A gente não fica pelado por aí. Ainda tem uma moral disso. Então, quando você se despe
Mesmo que hoje a gente sabe que a gente pode se despir, tá super vestido, de fato é real. Você está ali se despindo, você está ali se abrindo de alguma forma para aquela outra pessoa. Então, esse lugar de que não é vulnerabilidade que a gente fica no ato sexual, ele leva a gente para aquele lugar que a gente já falou no outro vídeo, de 0 a 6 anos, em que a gente tinha uma dependência simbiótica do outro. Então, o sexo, e existe uma coisa também, que existe uma fusão, né? Não importa se é homem, mulher com homem, mulher com mulher, não importa qual é a combinação. Aquele encontro ali tem uma fusão de corpos. E essa fusão de corpos faz o nosso corpo entrar em contato com aquele momento que a gente teve em que a gente era verdadeiramente fusionado com a nossa mãe, né? Estabelecendo aquela relação. Nunca tinha pensado dessa forma. E por isso que o sexo é essa novela das 8 toda. Porque porque é um diálogo tônico, é um diálogo corporal. A atração física, ela não está na razão. Por isso que ela deixa o nosso emocional descacetado. Porque a gente não tem controle. Pô, eu queria tanto, podia me apaixonar por aquela pessoa ali, seria tão bom. Aí tu se apaixona por aquela outra que vai te trazer um monte de confusão. Por quê? Porque justamente essa é a mágica, o pó do pirlim-pim-pim, que faz a gente se mexer, que faz a gente sair da nossa zona de conforto, que faz a gente se olhar, que faz a gente, né? A borboletinhas no estômago é fofo, mas o que é isso, sabe? É muito mais, na medida que a gente vai buscando o autoconhecimento, né? A gente vai cada vez usando o nosso corpo como um lugar de aprendizado, né? Como aquilo que é uma ferramenta de autoconhecimento, o nosso corpo físico. Com certeza. Por quê? Aqui nessa terceira dimensão, a gente tem o nosso corpo espiritual ainda muito névoa, né? A gente ainda não confia tanto na nossa intuição. Não está firme. Não está firme, a gente ainda está construindo. E o nosso corpo físico, quando a gente começa a perceber, ele é uma ponte para a nossa intuição, para o nosso corpo espiritual. Porque se eu estou aqui com uma dor de estômago, e aí eu acolho isso, eu começo a olhar para o que eu não estou digerindo. O que eu não estou... Aí você vai entrando no emocional. E a mesma coisa, né? Então, o emocional, ele é a ponte entre esse corpo físico e esse corpo espiritual, né? E o mental, vamos dizer assim, o mental superior já seria uma conexão com o espiritual, né? Aí quando você já consegue ter a sua mente trabalhada para todas as potencialidades do espiritual. Mas até a gente chegar nisso, a gente tem o cognitivo racional, que é o nosso ego também querendo controlar tudo, né? Então a gente fica aí nesse pêndulo, né, da nossa criança interior e do nosso ego, tal. Então o sexo, ele lança a gente nesse lugar do não controle, né? A atração sexual, o desejo são, né, tem gente que diz até que é meio bestial, né? Porque deixa a gente meio pateta mesmo, né? Não pensa direito. E esse lugar do paté, ele é muito importante. Agora, na medida que você vai trabalhando isso dentro de você, né, que você vai buscando esse amor, esse autoconhecimento, você já fica... Não é que você não vai se apaixonar, mas você já estabelece uma relação de quando aquilo brota para você, deixa eu ver o que é isso em mim. Aí você vai fazer aquela escolha, obviamente que não é controle, mas você vai estar cada vez mais aberto para o aprendizado daquilo ali, e aí todos aqueles sintomas patológicos da paixão, né, já começam a ficar diferentes. Porque você já está olhando muito mais para você do que pela magia, o encantamento da paixão. É verdade. Você está mais assim, caraca, se eu estou me apaixonando aqui, o que é isso, né? E isso vai em tudo também. Às vezes uma religião nova que você está descobrindo, ou um curso novo, né? E a gente pode expandir. Novos interesses. As nossas paixões, né? A gente não se apaixona só por um outro, a gente se apaixona por várias coisas, né? E aí a gente vai se abrindo esse aprendizado. Mas voltando para o sexo, a importância dele, que aí é outro aspecto bem interessante, né, da experiência, que assim, a criança, né, a gente falou que o sexo liga a criança, né? E a criança, ela brinca, né? A única coisa que a criança mesmo,
bebê, né, a criança que não é a nossa criança interior, não pode fazer é o sexo igual do adulto, né? Uma criança pode brincar, ela pode até se tocar, parará, mas ela está dentro de um lugar que a gente chama que seria uma sensualidade com a vida. Ela não está fazendo sexo, ela brinca. Então ela quer ser pai, ela quer ser mãe, ela quer ser namorado, ela quer ser médico, ela quer ser enfermeira, ela quer ser bombeiro, né? Ela brinca, a criança ali livre. O que acontece quando a gente cresce? A gente passa a fazer essa brincadeira de adulto, que aí é o sexo. Brincar com a criança de sexo, isso vai entrar em todas aquelas coisas que não são saudáveis, né? Mas o adulto precisa brincar. Na verdade, o sexo, ele é onde a gente mais acessa, né? Já viu o casal? Ai, bebezinho, tchutchuquinho, né? Então, essa coisa bobinha, nananã, do casal, é o brincar do casal. Aí tem aqueles que são mais picantes, que vão querer, né, brincar, né? Aí bota fantasias eróticas, fantasias, né? Aí você brinca com isso tudo. Claro que quando você resolve realizar determinadas fantasias, aí tem que ser caso a caso, né? Tem que olhar. Outra história. É outro vídeo. Outro vídeo. Mas o sexo, de uma maneira geral, Freud, né? E a gente pode até usar Freud, já dizia que tudo dentro de 4 paredes é brincadeira, é permitido. Né? Então, aí é assim, libera a sua criança adulta, que é madura, que está fazendo aquilo ali consciente, que já tem um corpo maduro, né? Um corpo que já tem, né? já trabalhou as sinapses, já brincou bastante e hoje está mais maduro, para poder vivenciar aquela experiência sexual. Que aí a pessoa ali, ela já está fazendo esse sexo para o autoconhecimento também e criando essa ponte para o amor. Então, Perfeito. Esse sexo adulto, ele é um sexo onde a gente tem a possibilidade de brincar e assim se relaxar, encontrar o prazer, né? A alegria, a felicidade. Que, né, é uma coisa legal que acontece no casal, né, onde você vivencia, se permite vivenciar a sua criança. É claro que se a criança está adoecida, esse casal vai viver vários processos, mas aí é aquilo, né? Aí também é cada caso, e aí a pessoa vai buscar esse processo de, né, tô morrendo de ciúmes, ou tenho medo de perder, todas aquelas listas, né, me deixa no vazio. Uma coisa que ouço muito não tem preliminar, já quer gozar, goza e dorme. Tudo isso já é o sexo que está desconectado da criança, do brincar. Gente, uma criança, se você deixar, ela brinca de 7 da manhã à meia-noite, né? Fácil. Chega uma hora que você tem que falar, Chega. Né? Então, se a gente entra nesse fluxo, e o Tantra é uma ferramenta muito legal, né? Para você entrar nesse fluxo do brincar, nesse fluxo do encontro, né, com o outro, desse encontro em que você pode se desnudar. Então, o sexo, ele é para esse lugar. E aí, quando o Guga fala, pensa bem, se você quer transar logo no primeiro encontro, é porque, na verdade, você está com medo de entrar em contato com essa potência do sexo. Não estou afirmando, tá? Porque cada caso é um caso. Claro. Estou te fazendo, assim, refletir sobre isso. Né? Se eu estou com uma pessoa hoje, uma pessoa amanhã, uma pessoa depois de amanhã, será que eu estou conseguindo acessar dentro de mim esse lugar que me nutre do sexo? Esse lugar que faz eu encontrar com o meu feminino e o meu masculino, e que eu vou dizer para vocês uma coisa meio pesada, mas que faz eu me encontrar até com a minha morte. Porque o sexo, o gozo, ele lança a gente num lugar de não controle. Né? Uma pessoa, para gozar, também nunca tinha pensado dessa forma. Ela precisa se entregar para o outro, se entregar para aquele prazer. Vamos combinar? É difícil fazer isso. E aí a gente volta para o patriarcado, para aquele sexo que, né, a geração de vocês, a minha e infelizmente muitas ainda, o sexo pornográfico, que é aquele sexo que fica ensinando um modelo de como transar, né? Então você faz isso primeiro, depois aquilo. E aí a gente aprisiona os corpos nesse script.
Aí você acha que sexo é aquilo ali. Uhum. E sexo é brincar. Sexo é muito mais do que aquilo ali. É uma experiência de entrega, de cheiros, sabores, gostos e blá, blá, blá. E toda essa experiência sensorial, né? Essa experiência espiritual. Essa conexão com essas energias femininas e masculinas, que isso junto é criatividade. Por isso que a gente diz que sexo está ligado à arte, sexo está ligado a dinheiro, sexo fala de um monte de coisa da pessoa. Então, quando você está num processo de terapia que você consegue falar disso, né, do seu sexo, você aprende muito sobre você. Porque ali você identifica várias questões da sua criança interior, dos seus medos, né? Então, o sexo, gente, é uma ferramenta também profunda de autoconhecimento, de autorrespeito, saindo desse lugar da moral, mas trazendo para uma consciência, né? O que eu quero, onde eu estou. Eu já tive pacientes que eu quase falei assim, olha, transa aí, vai transar, experimenta. Sabe? Experimenta, vai viver. E já tive outros que eu tive que falar assim, calma, espera um pouquinho, vamos sentir como é, vê onde te leva, né? Porque cada caso é um caso, gente, isso é muito importante em tudo que a gente fala aqui, né? É um processo muito singular, né? É a gente encontrar Deus dentro da gente, é a gente encontrar essa unidade na gente, que isso não é egoísmo, isso é o caminho para a gente chegar nesse todo, né? Diferente do que a gente antigamente achava, que a gente precisava encontrar esse outro fora, né? Então é um processo, tudo é ferramenta para o nosso autoconhecimento. O meu avô dizia assim, me ensinou dessa forma, o melhor da festa é esperar por ela. Sim. Eu gostava daquele jogo da conquista, do esperar como vai ser, daquela ansiedade que dava, daqueles amassos que a gente dava quando era... para depois chegar no sexo propriamente dito. Hoje não, hoje ele se conhece no mesmo dia, sabe, eu não vejo muito sentido porque é diferente talvez da minha criança interior, né? Sim, exatamente. A sua história, né? História. De alguma forma. E aí como você atualizar isso hoje dentro de você, né? Porque atualizar isso que é o difícil, porque aí a gente casa. Aí, né, essa coisa nova, essa coisa, ela tem que ser criada. Aí o feminino e o masculino dentro da gente. Exatamente. Porque o feminino e o masculino em harmonia, ele é criação. Olha aí, o universo todo transa, gente. Tudo né? transa. As estrelas transam, as plantas, os insetos. E olha que lindo que é. Não tem tempo ruim na natureza. Você não vê uma natureza feinha, né? Então é tudo lindo. Então isso é sexo. Né? Tudo explode, né? de beleza, os animais e assim. Então, quando a gente acessa isso dentro da gente, e também, se a gente olha a natureza, né? Tem primavera, outono, né? Primavera, verão, outono e inverno. A gente também tem essas estações. Então, assim, no verão a gente está mais sexual, né? No inverno a gente está mais recolhido. Só que isso acontece com a gente o tempo inteiro. E aí, né, tem as estações para a gente refletir sobre isso. Depois vem as luas, que também faz a gente refletir sobre isso. Também. E isso, gente, são os homens e as mulheres, quer dizer, os corpos femininos e os corpos masculinos, todos os corpos, né, vivenciam esses ciclos. E a gente também tem que acessar eles, né, para que a gente possa estar se atualizando. E não achar que a gente tem que, eu tenho que trepar todos os dias, senão meu casamento vai esvaziar. Você sabe que eu já li um livro assim, que o casal fez um projeto, né, de transar todos os dias por um ano. É muito interessante o livro. Eu não me lembro, 365 dias de sexo. E aí, cara, assim, né? É uma loucura, mas era interessante. É interessante, né, isso, mas não é isso. Na verdade, o barato é que a gente possa estar percebendo, né, onde que a gente está... Às vezes a gente pode estar fazendo muito sexo com o nosso trabalho naquele momento, né? E a gente está naquela troca de energia, e a gente está apaixonado por aquilo ali, né? E aí como é que fica o parceiro, né? E aí como que a gente
trabalha isso? Como que a gente se respeita com isso? De aceitar. Quando a gente fala... vou falar um assunto polêmico aqui, né? Mas quando a gente fala de poligamia, a gente pensa num outro parceiro. Cara, gente, isso já é super complexo, né? Claro que eu acho que talvez tenham pessoas que vivam isso, eu não sei. Mas eu penso aqui no mais simples, não precisa nem a gente chegar em outro parceiro, com um parceiro só, e você resolve se apaixonar por fazer horta. Cara, você vai excluir o outro se o outro não gosta. E aí esse outro tem que estar aberto o suficiente para aceitar que naquele momento você está apaixonado pela horta, né? E que aí, de repente, você vai ter que, sei lá, se recriar para encontrar de novo aquele parceiro ali. Então, essa dinâmica, já num casal monogâmico, que a monogamia, se a gente é muitos, né? Eu tenho várias faces, existem várias Mônicas aqui, né? Então, assim, quando eu, Mônica, consigo perceber tudo isso em mim, a outra pessoa que está comigo, se ela não se atualiza, né? Então a monogamia pode ser um perigo, né? Nesse sentido. Agora, se eu posso estar com o mesmo parceiro, não sei se eu estou sendo clara, e cada vez está me relacionando com uma pessoa diferente, né? Então, assim, quando você, numa fantasia ou num desejo de construir uma outra relação, você bota... Aí vão ser muitas pessoas, né? Então, assim, não sou contra nem a favor de nada. Cada um tem a sua história e o seu processo de autoconhecimento. Mas eu sinto isso, né? Que às vezes a gente precisa olhar que a poligamia, o poliamor, ele pode estar dentro de uma relação monogâmica no momento em que você se percebe muitas pessoas, né? Então, assim, e respeitar todas essas pessoas que nos habitam. Então, num determinado momento, eu estou super encantada por determinada coisa que meu parceiro não curte. E aí? Né? Como a gente faz? E muitas vezes, nesse momento, as pessoas se afastam. Porque aí a gente tem que ir lá na criança interior. Quando ele se apaixona por uma coisa que não me inclui, eu me sinto abandonada. Eu caio naquele meu sentimento de desamor. E talvez não seja nada disso, seja só... E se eu posso olhar de outra forma, eu posso me apaixonar por aquela pessoa porque ela também está diferente. Porque ela está se apaixonando por algo novo, então algo novo está transformando ela. Então, se eu olho para aquilo de outra maneira, e não querendo que aquela pessoa seja aquela pessoa do início, mas que eu olho para aquela pessoa e me abro e falo assim, o que tem hoje ali? Que de repente pode ser legal. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí eu corro o risco de me apaixonar de novo por aquela pessoa. Ou... E que isso não é uma coisa incomum de acontecer. Não. Ou eu também tenho que aceitar que talvez essa pessoa foi por um lado e eu vou para outro. E tá tudo bem também. Tá tudo certo. Né? Então, essa construção do sexo, eros e amor, ela é profundamente singular. Porque ela vai, esse processo vai falar desse lugar da inteireza, esse lugar do um, de que somos um. Então, todos esses ingredientes, eles vão trabalhar para esse lugar. Eu escuto muitas pessoas falarem assim, hoje em dia eu estou com medo de me apaixonar. Por quê? Porque esse processo de se apropriar desse caminho de autoconhecimento faz com que a gente tenha que assumir as responsabilidades desse caminho. Entendi. Faz com que a gente tenha que olhar os nossos limites, as nossas questões. Entendi. Só que se a gente joga no outro, a gente acha que é o outro que está me machucando. E a gente perde essa dimensão de que o outro só está mostrando para você o que é que está machucado. Verdade. E é lindo isso, na verdade. Então, assim, a gente não precisa ficar procurando. Tudo bem, quem quiser procurar, acho legal, claro, também. Né? Tô afim, aí tem todos os aplicativos para isso, tem várias coisas. Né? Mas o barato é você poder perceber que o outro só está falando sobre você. Então, tudo bem também se você está um tempo querendo não ter outro. Né, para que você possa perceber até isso. Pessoal, isso aqui é um assunto para 10 vídeos. Sexo é um assunto para 10 vídeos. A gente vai fazer o seguinte, agora eu vou anotar todas as perguntas que vocês fizeram. E
quiserem fazer as perguntas diretamente para ela, tá o celular dela aí embaixo, entrem diretamente. A gente anota todas essas perguntas para entender as dúvidas de vocês, entender como é que está a cabeça de vocês, como é que está o grau, né? E a gente faz um vídeo 2 de sexo só para responder e tirar essas dúvidas que vocês passam. Às vezes até eles passam assuntos novos ou novas formas de ver a mesma coisa que a gente pode adequar. Exatamente, porque a gente não traz uma verdade, né? Lógico. A gente traz reflexões, né? Cada um é cada um. Tá bom, gente? Gratidão, gente. Até a próxima. Até a próxima.